Então, agora a gente vai falar sobre o backward propagation. O nosso backward propagation, primeiro a gente faz forward propagation, dessa forma, bonitinho. E agora a gente faz backward propagation. Para a última camada, o backward propagation é a mesma coisa. Então, ou seja, se eu tenho a camada K, a minha última camada K. E aí eu fiz o meu forward propagation, que está aqui em rosa, e depois eu fiz o meu backward propagation, da mesma forma que eu faço normalmente. Então é a mesma forma que a gente faz normalmente, estou falando igual da regressão logística. A notação é diferente porque aqui eu tenho várias camadas, né? Eu tenho várias camadas, então eu estou na camada K, que é a última, e também eu estou em várias unidades, e para cada unidade J eu tenho que fazer isso. Então é a mesma coisa, mas é para cada unidade J que eu tenho minha derivada Z de D para a unidade J da camada K. Então a única diferença que eu tenho isso é essa. E aqui eu tenho B de D para a camada J e para a unidade J, e a minha derivada de W para a minha unidade J. E aí o que eu faço? É interessante também para a gente falar sobre isso daí só para a última camada. A gente tem que ver como que a gente faz para as outras. Para ver como a gente faz para as outras, a gente tem que fazer os nossos pesos, as nossas derivadas dos pesos ficarem das mesmas dimensões do nosso W, nossa matriz de pesos, né? Então, para cada camada, para cada peso que eu tenho aqui, eu vou colocando ele em vetores, concatenando eles aqui. E aqui, se eu tenho NL unidades, eu vou ter NL pesos, e cada um com seus NL-1 posições. E aí, eles vão ser as colunas. E aí, eu uso o meu WD, que é a minha matriz de derivadas de pesos. Meu ZD também é a mesma forma, colocando aqui meus Z's em colunas aqui. Então, aí eu coloco o Z em colunas aqui. Essas notações, por que eu coloco W em P, Z em coluna? É justamente para facilitar também até os cálculos. Então, às vezes, vocês podem ver notações diferentes em explicações, cursos diferentes. Mas o resultado geralmente é o mesmo. Por exemplo, no Coursera, a instância são colunas em vez de linhas, entendeu? Mas eu não gosto de fazer essa notação porque os frameworks são diferentes, né? E aí aqui você tem um produto entre Z de D e WD que a gente vai precisar de usar. O nosso produto entre Z de D, a nossa matriz de produto entre Z de D e WD, vai dar esse PD, né, que vai ser NL-1 de M instâncias. Então é um produto que a gente precisa usar para derivada nas camadas anteriores, então eu preciso mostrar aqui. Então aqui também a gente tem esse P, é um vetor que eu pego dessa camada. Isso daqui é interessante, ó, que aqui ó, eu estou usando para a camada L. Então a camada L, Z de L, eu estou pegando o meu WL e aí eu vou ter o meu P de DL. Aqui eu estou fazendo um pouquinho diferente. Eu estou pegando da minha camada seguinte. Então, o Z de D da minha camada seguinte, o WD da minha camada seguinte, e aqui eu tenho o P de D da minha camada seguinte. Para quê? Porque o meu P de D da minha camada seguinte que eu vou usar para fazer os cálculos. Por isso que eu tenho que mostrar isso. Então, o resultado do meu P de D da camada seguinte me dá um vetor. Um vetor, na verdade, dá uma matriz, mas de cada matriz eu posso pegar uma coluna aqui, ó, que eu tenho NL unidades da camada L. Então, para essa camada L, eu tenho esse meu P de DL mais 1, que é justamente um vetor aqui dessa minha camada L, que é o vetor de uma determinada unidade J. E esse vetor da minha unidade J que eu vou usar aqui. Ficou claro, né, gente? Aqui você tem uma unidade, aqui você tem várias unidades da camada, aqui você tem uma unidade, tem uma coluna para cada unidade da camada L. No caso, se eu estou falando P de L mais 1, NL é o meu L anterior, né? Que é justamente que eu tenho aqui. Então aqui eu tenho o meu vetor, e o meu vetor eu tenho um vetor para cada uma das minhas unidades da minha camada L, da minha unidade, da minha camada L, entendeu? Então eu posso usar eles para calcular alguma coisa na camada L que a gente vai falar agora, que é justamente para derivada. Então, como que a gente calcula a derivada disso? A derivada disso você tem o forward propagation, você tem que ter uma conta aqui que é a derivada
da função de G, que é a função de transformação, isso depende da função de transformação. Fazendo isso daqui é uma notação de um produto que seja a gente chama de element-wise product, que é um produto entre elementos. Então, para cada elemento da matriz, cada elemento vai sendo multiplicado um a um. E aí você faz o element-wise product com P. Então, você tem a nossa transformação, nossa derivada de Z, vezes o P de J. As derivadas a gente vai falar, depende da transformação. Eu não falo muito bem, né, como a gente calcula, quais são as derivadas e por que a gente chega nessas contas. Eu deixo isso uma forma assim, que não é tão obrigatório vocês saberem como que chega nessas contas. Por isso que eu acabo abstraindo isso. Mas para calcular a nossa derivada de Z nas camadas que não são a última camada, você calcula a derivada de Z que você tem, fazendo o element-wise product de P de JZ, depois usa a mesma forma para calcular BD e WD. Você só tem, a única diferença que tem é o ZD, que você tem que calcular de forma diferente aqui. E aqui como que você faz o element-wise product? É você multiplicar um elemento de um elemento. Então, esse elemento com esse elemento com esse elemento, dando esse resultado. Então, é multiplicação de elemento a elemento. Então, ele chama element-wise product, também conhecido como produto de Hadamard. E aí você faz esse cálculo para você ter o nosso ZD, que é justamente o nosso ZD que a gente gostaria de calcular. E aí a gente pode também ver o cálculo por camada, né? A gente pode denotar isso num cálculo por camada, da mesma forma do backward propagation. E aqui você está fazendo cálculo por camada, forward propagation por camada, e por camada você fazendo o cálculo do ZD. E depois WD também por camada. E aí para cada unidade do vetor B de J, você faz o cálculo aqui. Então você é criando um vetor BDL, justamente com cada unidade fazendo aquele cálculo aqui. Então, isso daqui é só um cálculo por camada também, que é interessante. Muitos cursos mostram assim, etc. Então é interessante entender isso dessa forma. E aqui você tem o backward propagation por camada, né? É justamente isso daqui. Então, só para mostrar como que vai dar certo esse A de K menos Y, esse Y, a gente usando o broadcasting, ele vai subtrair cada uma dessas colunas aqui. Então, para dar certo, você tem que ter, usando NumPy, você tem que usar o reshape para fazer isso virar um vetor nesse formato aqui de coluna, que você tem uma coluna e várias linhas, né? E aí você consegue subtrair cada posição dessa matriz aqui. E aí você consegue o resultado da mesma forma. E nas demais camadas, né, isso daí foi backward propagation nas camadas anteriores, das demais camadas, você vai usar da mesma forma, o ZD vai ser justamente a derivada, e pela derivada você vai fazendo o restante. Aqui a gente está mostrando só como que a gente faria o cálculo, né? Mas o cálculo seria a mesma coisa, como você tem M instâncias e NL unidades, você vai conseguir fazer um element-wise product da mesma forma que as matrizes são compatíveis. E aqui você teria o resultado bonitinho de por camada. E aí depois do cálculo por camada você tem um resultado do ZD, você pode calcular o restante da mesma forma que a gente calculou a última camada. E aqui, gente, eu só faço uma pequena diferença, esse AT, que na hora da nossa regressão geologística X, para as matrizes ficarem compatíveis, tá bom? Aqui, então, você tem o forward propagation, e aqui a gente vai ver também como que quais são as relações que a gente vai pegando no backward propagation. No backward propagation, a gente tem que calcular o ZD a partir do A. Depois o W, como que a gente calcula o W? A gente tem que pegar o A da anterior mais o ZD da atual para calcular o W, né? E aqui é justamente como que a gente calcula o W aqui. Nosso W aqui é o A da anterior e o ZD da atual. Então é justamente isso. Então você tem, e da mesma forma, cada um. O nosso ZD de uma camada intermediária é o ZD da anterior mais o W da anterior, e depois você vai lá e pega para calcular o WD e o BD. E por aí vai.
Então é assim que a gente faz os nossos cálculos, um resumo do forward propagation e do backward propagation de uma rede neural profunda. O cálculo é justamente se a gente for falar. Então, como que a gente cria um modelo da rede neural profunda? Então, a gente é muito similar à regressão logística que a gente mostrou na aula passada, só que a diferença é que você tem várias unidades e várias camadas. Então, você tem que executar os seguintes passos, né, até atingir o limite de iteração, ou épocas, né, que a gente chama nesse tipo de modelos. E para cada época você vai ter que executar para cada camada L uma forward propagation, fazendo justamente as contas que a gente já está acostumado, que eu mostrei para vocês, tendo a nossa saída AL. Para cada camada L, para cada unidade, um determinado... Para cada unidade aqui, né, você teria uma determinada coluna nesse A de L com a saída de cada unidade. Depois disso, para cada camada L, a partir da última, né, a gente faz o backward propagation. E aí, se for a última camada, você vai ter um Z de D, a nossa derivada de Z de D vai ser essa aqui. Caso contrário, vai ser usando a derivada da nossa função de transformação, fazendo uma multiplicação por elemento nesse produto aqui. E aí a gente tem o nosso WD, né, que vai ser um WD normal, que vai ser 1 sobre D, Z transposto, a gente tem que deixar transposto aqui, né, e do nosso ZT, nosso ZD, né, transposto, né, esse D eu acho que deveria ter antes, aqui para ficar mais bonitinho, mas é o transposto da nossa matriz ZD, da camada L, em produto para nossa A de L-1. A gente precisa ser transposto justamente para essas camadas essas matrizes serem compatíveis na hora da multiplicação. E aí depois lembrando de fazer 1 sobre M aqui. E depois, para cada elemento BJD, da nosso vetor BD, a gente vai fazer justamente a média do somatório aqui do ZD. Então essa daqui é a forma da gente criar o nosso modelo. E logo após, a gente, lembrando, né, que depois disso a gente faz a nossa atualização de pesos, que são os nossos parâmetros, né? Nosso WL e nosso BL, com o nosso WD e BD aqui, usando uma determinada taxa de aprendizado aqui, eta.